que vem tomando conta da vida de muitas pessoas. Muita gente acaba vendo esse assunto na internet de forma muito rasa. A gente tem uma cobertura da imprensa sobre a qual eu vou falar também, que induz a um pensamento que, na minha concepção, um pensamento muito equivocado, e eu acho que você vai destrinchar muito bem isso pra gente, mas eu vou te pedir licença para ser muito simplista nas perguntas, mas eu peço que você, claro, você não precisa se ater à minha simplicidade. Pode ser? Vamos Maravilha. lá? Então vamos embora. Bom, eu queria começar com a primeira pergunta, para a gente colocar o pé no chão. O que acontece hoje na Palestina? Que as pessoas veem pela televisão, pela internet, as imagens de bombardeamento, aviões, mísseis, tanques, tropas. É uma guerra o que acontece ali ou tem um outro nome? Então, eu não sou contra você chamar de guerra, né? Mas é uma guerra de um Estado contra um povo. Né? E guerras de um Estado contra o povo, e um povo que possui recursos armados para resistir, mas são recursos armados extremamente limitados. Né? Por exemplo, teve uma imagem que circulou essa semana de um palestino jogando, parece uma chaleira dentro de um tanque para promover a sabotagem do tanque israelense. Então a gente está falando de um conflito, que a gente pode chamar de conflito, mas é um conflito profundamente assimétrico, né? E que possui características de um conflito colonial. No qual um movimento colonial, né, que a gente vai falar mais, né, mas que é um movimento sionista que busca colonizar aquela terra e, de alguma forma, se livrar daquele povo, né, que vive lá há muitos anos, que é o povo palestino. Né? Então, consequentemente, esse tipo de conflito resulta em processos que a gente pode chamar de limpeza étnica, né? A gente pode chamar de genocídio. Né? O que é o genocídio? É um extermínio de uma parte do todo de um determinado povo, de uma determinada nação. E eu estava lendo uma reportagem esses dias, uma reportagem de um jornal norueguês, né? Ou seja, Noruega, essa referência internacional de direitos humanos, que eles entrevistaram 7 dos maiores especialistas de genocídio do mundo e os 7 concordam que é genocídio. Então é uma coisa que, assim, é incontestável. O que a gente está vendo é um genocídio. Quando você falava isso 1 ano e meio atrás, era um escândalo, né? Hoje em dia já parece que está sendo muito mais... Parece que tinha muita gente com medo de falar, né, Bruno? E aí algumas pessoas começaram a falar e as outras pessoas começaram a ter coragem para falar e usar a palavra genocídio, porque o contra-ataque era, não, isso é um exagero, não é bem assim, mas hoje parece que está bem firmado que o que acontece ali é um genocídio, né? Eu acho que você nota um processo que acontece com vários termos quando é que a gente busca explicar a questão palestina. A gente fala que isso não é um processo colonial, a gente fala que isso é apartheid, a gente fala que isso é genocídio, e não sou eu falando, são os palestinos que buscam descrever a sua realidade há décadas. Né? E a gente vê certos grupos mais do centro, mais à direita, às vezes buscam, né, reorganizar a sua narrativa para pegar menos mal na sua narrativa. Né? E começa a falar, não, é um genocídio, de fato é um regime de supremacia racial. Porque é o que a gente vive lá, né? Infelizmente, o que a gente vê hoje na Palestina é um regime de supremacia racial judaica. Né? Os judeus, eles sofreram um genocídio no começo do século XX, os meus antepassados fugiram desse genocídio, né? Viviam na Polônia quando começou a ascensão do nazismo e assim por diante, mas você ser vítima de um genocídio não te exime da responsabilidade de ser o perpetrador, ser um algoz no segundo momento. Claro. Né? E infelizmente a história da modernidade é assim, e diversos povos fizeram essa transformação de oprimidos para opressores. Né? Então, isso parte de um tipo de ideia de como um povo deve se libertar, de como o povo pode se emancipar, que acaba resultando na opressão de outros. Né? Infelizmente, é isso que a gente vê na Palestina e Israel. Tem uma confusão muito grande sobre o que é Israel, porque tem essa Israel bíblica, digamos assim, das escrituras, né? Das liturgias, do que é ensinado também dentro das igrejas, e tem o Israel Estado, e essas coisas muitas vezes se confundem. Se você colocar, e a gente vai tratar disso também aqui, a relação que muitas igrejas neopentecostais, evangélicos têm com Israel, o uso da bandeira. Eu não sei se as pessoas têm claro o que é uma coisa e o que é outra. Então eu queria te perguntar o que é hoje, o que é o Estado de Israel, esse Estado que tem um governo, que tem um exército, o que é esse Estado, por que e quando ele foi criado? Sim.
o meu orientador, né, minha referência sempre acadêmica é o professor Reginaldo Nasser, né? E ele sempre lembra do Foucault, ele fala as palavras e as coisas, né? Então, tem as palavras. Você pode ter duas coisas chamadas Israel, que são duas coisas diferentes, né? A Israel bíblica, a Israel que pode ter existido há séculos atrás, milênios atrás, de uma determinada forma, que está lá no Velho Testamento, assim por diante, é um processo histórico que levou àquela constituição daquele que a gente pode chamar de Estado, enfim, né? Mas o Estado de Israel contemporâneo, né? Ele não é uma continuação direta disso daqui. Né? É um produto do processo político muito mais recente, né? Que começa no século XIX, que é o movimento sionista, que eu já mencionei anteriormente, que surge na Europa, na realidade, né? Os judeus que estavam vivendo ali, e que vão buscar entender a forma de resolver a questão do antissemitismo na Europa. Né? Vão ter alguns judeus que vão falar, não, a gente é oprimido pelo Estado-nação, a gente é oprimido pelo capitalismo, então vamos lutar contra o Estado e contra o capitalismo. Se tornaram socialistas, comunistas. O movimento socialista e comunista era muito judaico. Isso, né? Pessoas que decidem, por exemplo, ficar nos países europeus, morando lá como cidadão alemão e italiano, e lutando contra o antissemitismo nos locais, eventualmente, onde nasceram, aliás. Né? Essa que é a ideia, né? A gente luta no local onde a gente vive, tanto que vieram para cá também. Sim. Né? O Partido Comunista Brasileiro, quando ele é fundado nos anos 20 e 30, você tem o setor judaico. Perfeito. Né? Que vai existir até os anos 80, por uma grande presença dos judeus dentro dos partidos comunistas ao redor do mundo. E também na Alemanha, na Polônia, na Rússia. Né? Não é à toa que uma das conspirações antissemitas, né, é o judaico-bolchevique. Né? Ou seja, o judeu ao mesmo tempo é o financista, é o capitalista, mas também é o comunista. Né? Então, por isso que o nazismo ele vai enfrentar os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra e a União Soviética. E o judeu é a encarnação desses dois, né, de alguma forma. Perfeito. Por isso que o antissemitismo opera dessa forma. Tá. E aí uma parte cria um movimento, que é o movimento sionista. E uma parte vai criar um movimento sionista, que no início é um movimento bem marginal. Tá. Né? Não é um movimento que, enfim, as pessoas... Porque é uma ideia meio maluca, por um lado. Né? Vamos migrar para a Palestina, que o território chamava Palestina, naquele contexto, e vamos reconstruir a terra de Israel. Né? Mas